Olá, meu nome é Fernanda Gandra, eu sou nutricionista, sou doutora em ciência de alimentos e estudei, durante meu mestrado e meu doutorado sobre café e saúde. Se você está vendo esse curso, provavelmente é porque você gosta muito de café ou você se interessa pelo assunto. Então, é por isso que eu também trouxe aqui o barista Rodrigo Neves para nos auxiliar em alguns conceitos em relação ao café, tá? Então, a gente vai falar de café e saúde, e é por isso que eu vou apresentar para vocês, talvez para muitos de vocês, conceitos novos relacionados a cafés. Bom, então a gente está falando de café e saúde. O que é a grande discussão, né? Será que o café faz bem, o café faz mal? Para isso, eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa que foi realizada em 2007. É isso mesmo, tem muito tempo, né? Mas para mostrar para vocês como que em 2007 a população tinha uma percepção em relação ao café. Então, nessa pesquisa, mais de 50% dos entrevistados, eles disseram que o café era prejudicial à saúde. Tá? Então, a percepção que se tinha durante muito tempo, né, muitos anos, era que o café realmente tinha uma relação ruim com a saúde. Então, a gente vai falar sobre tudo isso no nosso curso. Bom, o que a gente tem então? Por que essas pessoas acreditaram por muito tempo ou ainda acreditam, né? E a gente vai ver até onde isso é verdade, que o café poderia ter um efeito maléfico à saúde. Na verdade, porque na década de 70 e 80 tiveram muitos estudos conflitantes em relação a esse assunto. Tá? Muitos estudos eles associavam o consumo de café com doenças coronarianas e até mesmo alguns tipos de câncer. Então, principalmente na década de 70 e 80. E nessa época, a vilã da história era a cafeína, tá? Então, com isso, começou-se então a dizer, olha, você pode consumir o café, mas tem que ser um café descafeinado. Quem aqui não conhece alguém que passou por essa situação, né? Por algum tempo, né? Principalmente nas décadas de 70 e 80, as pessoas consumiam muito café descafeinado, tá? Então, nesse momento, a cafeína era a vilã. Então, se a cafeína é a vilã, a gente pode consumir o café descafeinado, tá? Então, o consumo desse tipo de café aumentou muito nessa época. Bom, então, o que a gente tem, né? Nessa época, o que se falava muito? Então, eu trouxe aqui dois estudos, né, da década de 1990, em que, né, o que se era falado? Em 94, esses autores aqui falaram que o café aumentava o risco de infarto. E esses outros autores aqui, mais abaixo, eles relataram, em 1995, que o café poderia aumentar os níveis de colesterol. Então, muitas dessas associações com a saúde eram principalmente com doenças cardiovasculares, tá? Com aumento de dislipidemias, com risco de infarto. E aí a gente vai falar se isso procede ou não. Bom, o que a gente tem hoje, né? Então, o tempo passou, as pesquisas foram cada vez mais se aprimorando. Vale lembrar, gente, que na década de 70, 80, 90, muitos consumidores de cafés, eles eram fumantes. Então, muitas vezes, esses estudos tinham um viés em relação a isso, tá? Hoje, o que a gente tem, se é sabido hoje, é que o café tem dois tipos de lipídio que chama cafeol e cafestol. E essas substâncias presentes no café, realmente, elas têm um indício de que elas podem elevar o LDL, que seria o colesterol ruim, tá? O que acontece com essas substâncias? Quando a gente faz, dependendo do método, dependendo do tipo de preparo, esse cafeol e cafestol, eles ficam retidos no filtro. Então, se a gente faz um café coado, daqui a pouco o nosso barista vai falar um pouquinho sobre isso, mas se a gente tem um café coado, essas gotículas, né, essas substâncias cafeol e cafestol, elas ficam retidas ali no filtro. Então, é por isso
que, nesse caso, é melhor um café filtrado do que um café, por exemplo, expresso, né? Que a gente não tem essa retenção dessas substâncias. Ok? Então, guardem cafeol e cafestol presentes no café, eles podem, é claro que a gente vai falar de quantidade, tá? Eu não tô falando aqui que a gente está tomando nosso cafezinho, que isso pode ter o poder de levar a LDL, que seria o colesterol ruim, ok? Bom, então a gente tem hoje, né, além disso que eu falei para vocês, a gente tem também alguns estudos que são conflitantes, porém, a maioria dos estudos, eles mostram um efeito benéfico se esse consumo for moderado, ok? Então, a gente tem ali um consumo moderado, ele pode trazer benefício para esse indivíduo. E a gente vai discutir o que seria um consumo moderado, o que significa isso, né? Consumir moderadamente? Será que o tipo de café influencia? Será que o método de preparo também influencia? Então, a gente vai falar disso também com o Rodrigo, o barista, ok? Bom, a maioria dos estudos, eles trazem que o consumo moderado seria em torno de 5 xícaras de 60 ml, ou seja, uma quantidade de 300 ml por dia. Fernanda, mas eu tomo isso só numa sentada, né? Depende também, a gente vai falar do tipo de café. Mas os estudos mostrando o benefício, eles estão focando nessa quantidade aproximadamente de 5 xícaras de 60 ml, que seria aquela pequena. Se a gente pensar, não é tão pouco assim, né, gente? Porque, sei lá, se tomo 2 ali de manhã, 2 à tarde, 2 mais no final da tarde, já deu, né? Já tá ok. Mas, às vezes, a pessoa que consome uma quantidade grande é aquela pessoa que faz a garrafa, né? E fica ali tomando. Às vezes, toma 1 litro de café. E aí, então, os estudos consistentes que a gente tem é baseado nessa quantidade aqui aproximada. Bom, aí a gente vai falar da cafeína, então. Vamos falar da cafeína, né? Como eu falei para vocês, esse consumo moderado, que seria em torno de 5 xícaras de café, por que essa quantidade? Por causa da quantidade de cafeína. Então, o que os estudos mostram, né? Em 5 xícaras, né, 300 ml, a gente teria uma quantidade de cafeína que não exerceria efeito maléfico, tá? Então, o consumo de cafeína em doses moderadas, eles não causam danos à saúde. É claro que a gente está falando aqui de pessoas sem nenhuma patologia, pessoas que não têm predisposição a alguma doença, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu estou focando muito no que os estudos mostram. Então, essa quantidade de cafeína não traria nenhum prejuízo à saúde. Então, o primeiro composto que a gente está falando aqui é a cafeína. Eu vou falar melhor dela daqui a pouco, mas eu vou mostrar para vocês outros compostos que estão presentes no café, no nosso grãozinho de café. Então, aqui, né, eu estou mostrando para vocês quais são os compostos, então, que teria alguma relação com a saúde. Então, aqui eu trouxe para vocês, como vocês podem ver, tem a cafeína, a gente vai falar melhor dela daqui a pouco. A gente tem uma substância que chama trigonelina, que também já foi associada a benefícios. E a gente tem os compostos fenólicos. Então, os compostos fenólicos, eles são descritos como tendo uma importante função, né, importantes funções no nosso organismo. Então, se a gente observar bem, a gente tem um conjunto aqui de substâncias e elas interagem, né, elas têm um sinergismo quando a gente toma a nossa xicrinha de café. Tá? Então, se a cafeína, se tem uma quantidade moderada, a cafeína aqui, ela traz benefícios, né? Ela pode trazer benefícios. Como eu vou falar mais à frente um pouquinho. E a gente tem aqui, principalmente focando em compostos fenólicos, porque o grande potencial do café está em torno desses compostos fenólicos, tá? O café, ele é rico em compostos fenólicos, eu vou falar também daqui a pouco quais são esses compostos fenólicos, e isso, então, está relacionado com a maior parte dos efeitos positivos relacionados ao café. Então, o café é fonte de compostos bioativos, né? Então, o que seriam compostos bioativos? São substâncias que têm uma bioatividade, ou seja, exercem efeitos metabólicos, fisiológicos no nosso organismo.
Esses compostos bioativos, gente, eles mudam, tá? Eu tenho aqui, se a gente observar mais à esquerda, eu tenho um grãozinho de café cru, tá? Esse grãozinho de café cru, ele tem um conteúdo grande de compostos fenólicos, que eu acabei de falar para vocês, que tem um efeito importante na saúde. À medida que esse grão ele vai sendo torrado, a gente vai degradando esses compostos, tá? E aí a gente vai degradando esses compostos, porém a gente vai produzindo outros compostos. Então, focado aqui na saúde, o que que a gente tem? A gente tem elevados compostos, né, elevado teor de compostos fenólicos no grão cru. Eu tenho as melanoidinas, que são substâncias que são formadas com a torração. E eu tenho aqui a cafeína, e a cafeína aqui ela não altera, tá? A cafeína é um composto termoestável, ela não altera com a torração. Bom, falando de saúde, então, eu teria um composto ali, né? Os compostos presentes nos grãos crus, sem torrar, que a gente chama de café verde. Então, café verde, gente, a gente encontra até lojas que vendem, né, cápsulas de café verde. Então, o café verde seria esse café aqui sem torrar. Por que que as pessoas consomem muito esse café verde? Porque esse café verde ele tem um alto teor de compostos fenólicos e ele tem cafeína, tá? Então, tem muitos estudos que mostram que o café verde pode ser interessante para redução de gordura corporal, pode estimular, né, para prática de exercício físico, enfim. Porém, quando a gente pensa que outros compostos são formados, muitos estudos mostram que esse potencial benéfico ele não é perdido, tá? Que essas melanoidinas também teriam um efeito benéfico. E a cafeína aqui, como eu já falei para vocês, ela é inalterada com esse processo de torração. Eu queria, né, fazer um link aqui com o barista para ele falar um pouquinho de torração em relação à qualidade, para vocês entenderem, tá? Oi, Rodrigo, tudo bem? Você pode me auxiliar aqui para falar de qualidade? Oi, A Fernanda, minha pergunta é o claro. seguinte: eu falei que os compostos, né, com a torração, os compostos fenólicos vão sendo degradados e a gente tem a formação da melanoidina. Eu queria só para as pessoas entenderem um pouquinho que você falasse qual que é a relação que a gente tem com a torração com a qualidade sensorial, ou seja, com o sabor da bebida. Importa se é um café muito torrado, pouco torrado, qual que é essa relação? Você podia falar um pouquinho para a gente, por favor? Então, claro que a torra vai ser muito importante no resultado final da bebida, do café, né? Então, foi se fazendo estudos práticos, né, com vários tipos de torra, e o resultado dessas torras na xícara, desde as torras mais claras, passando pelas médias, médias escuras, até as super torres, né? O famoso café extra forte aí que o brasileiro, em grande parte, consome bastante. Eu tenho até aqui umas amostrazinhas, só para a gente comparar mais ou menos. Isso aqui é um café, uma torre escura, chamada aqui mais ou menos café tradicional, né? No mercado. E eu trouxe uma torra média. Não sei se vai dar para ver aí. Vou botar os dois aqui para a gente tentar ver a diferença. Torra média e uma torre escura. Não sei se está dando aí, Fernanda, para ver a diferença. Tá dando para ver. E qual foi o resultado, né, em relação a sabor? As torres médias, média clara, até a média escura, você consegue uma complexidade muito maior de sabores, notas sensoriais. Então, para quem começa a se interessar por cafés especiais, cafés com realmente uma complexidade de sabores, você invariavelmente vai partir para essas torres mais claras, né? De média clara até uma média escura. A torre escura a gente já tem uma perda dessas notas sensoriais, o café já perde complexidade, passa a ter notas indesejadas, que, de acordo com vários estudos, foram mostrados que, até em relação à saúde, como você diz, essas notas indesejadas vão trazer malefícios, né, à bebida como um todo e à saúde.
Ok. Então, para a gente continuar aqui, depois qualquer coisa eu te chamo novamente. Ok. Então, só para contextualizar, né? Eu estou falando de saúde, quando a gente vai torrando café, a gente pode perder compostos fenólicos, mas a gente também pode ganhar outros compostos que já foram descritos como tendo efeitos benéficos. E o Rodrigo explicou para a gente que, dependendo do café, da qualidade do café, a torra, né, ela vai influenciar positivamente ou negativamente no sabor. E aí, quando a gente for falar de tipos de café, a gente vai e volta nesse assunto para a gente relacionar a qualidade, tá, do grão, da bebida e fazer um link também com a saúde, que é o foco da nossa aula de hoje, tá? É claro que aqui, pensando, né, se a gente tem um café muito torrado, que a gente vai falar de tipos, a gente tem ali não só a gente vai perder compostos importantes, mas a gente começa a formar substâncias que não são desejadas do ponto de vista da saúde. Então, a gente tem substâncias ali que podem estar queimadas, substâncias que podem exercer malefícios à saúde, tá? Imagina, é algo torrado, queimado, né? É a mesma coisa de a gente chegar e torrar muito um pão ali. Aquelas substâncias a gente sabe, né, que elas não são substâncias benéficas à saúde. Bom, então a cafeína, né, que a gente já falou aqui, que foi muito discutida, que era vilã, depois não é. Qual que é a relação da cafeína? O que a gente tem em relação à cafeína? A cafeína, ela é uma substância que ela é antagonista de receptores de adenosina. Só para vocês entenderem, a adenosina, né, é uma substância que a gente produz e que vai dando aquele cansaço, aquele sono. O que a cafeína faz? Ela tem um efeito oposto, tá? Então, ela dá pra gente aquela sensação, acordei, não é isso? A gente não toma cafeína para isso? Porque ela é antagonista, ela tem uma ação contrária desses receptores. Então ela dá essa sensação de prazer, porque ela age nos mesmos receptores de dopamina. Então ela está relacionada ao prazer. Quem aqui, né, se vocês são amantes de café como eu sou, vocês estão entendendo o que eu estou falando, aquele cafezinho antes da gente começar a vida, né? Então o café, né, essa cafeína presente no café, tem propriedades fisiológicas e farmacológicas que já são conhecidas há muitos anos, né? Ela tem um estímulo do sistema nervoso central, então a gente acorda mesmo, a gente tem um efeito estimulante. E aí, 99% dessa cafeína ela é absorvida, tá? Ou seja, a gente absorve quase completamente a cafeína que a gente ingere, mas ela pode atingir a concentração máxima de 15 a 45 minutos. Então, quer dizer que eu posso tomar um café e 15 minutos está ligadona, e a outra pessoa tem um efeito só daqui a 45 minutos. Vocês estão perguntando assim, mas Fernanda, eu tomo café e fico ligada. Às vezes o meu pai, o meu marido, o meu filho, não. Porque é individual, tá, gente? O efeito que a cafeína tem em nós é muito individual. Tem pessoas que tomam café antes de dormir e dormem tranquilamente. Tem pessoas que, às vezes, muitas vezes, as pessoas que não são acostumadas, elas tomam café lá de manhã e elas já ficam, eu tô com dificuldade para dormir. Então, existe essa diferença individual, tá? Então, as pessoas, elas podem ter efeitos diferentes. A cafeína, gente, ela também já foi citada por alguns estudos como tendo uma atividade antioxidante, ou seja, prevenir a oxidação das células. Então, isso aí também traria um outro benefício para a cafeína, que não seria só um efeito estimulante, tá? E, né, todo mundo aqui já deve ter falado, a cafeína emagrece, o café emagrece. Será que o café emagrece? O que a gente tem? A cafeína, ela estimula o nosso sistema nervoso central. E a gente estimula com isso a lipase, ou seja, a quebra de gordura, a lipólise. Porém, a gente não tem a queima total dessa gordura. Então, a gente tem um estímulo, mas é muito arriscado a gente falar que você vai tomar o seu café e sentar no sofá e você vai perder peso.
tá? Então, ela estimula. Você pode utilizar a cafeína ou o café antes do seu exercício físico. É importante, é interessante. Ela ajuda no rendimento do exercício físico, porque ela deixa as pessoas mais em alerta, né, para fazer o exercício físico. Tem esse efeito termogênico, mas o que eu estou querendo dizer é que isso não necessariamente leva à perda de peso, tá? É claro que se tiver outras medidas, né, reeducação alimentar, atividade física, exercício físico, então aí assim a gente pode promover o emagrecimento. Então, né, eu falei para vocês da cafeína e aqui eu falo dos compostos fenólicos. O que são compostos fenólicos? Que eu falei, ela falou que os compostos fenólicos é importante para a saúde. Então, o café, ele tem uma grande quantidade de compostos fenólicos e é por isso que a gente associa os benefícios que a gente vai falar, tá? Então, esses compostos fenólicos, só para vocês entenderem, o café produz esses compostos fenólicos, assim como outras plantas, né, outros frutos, enfim, como mecanismo de defesa. Então, os compostos fenólicos mais abundantes no café são ácido cafeico, ácido clorogênico. E esse ácido clorogênico é muito abundante. Então, quando a gente vê os estudos mostrando efeitos benéficos, principalmente, a gente está falando ali do ácido clorogênico, tá? Então, o ácido clorogênico é um composto fenólico, ele tem uma atividade antioxidante importante, ou seja, ele consegue neutralizar uma gama de radicais livres. O que é radical livre? É aquilo que está envelhecendo a gente, né? Aquele radical livre que pode ter um dano celular, ok? Então, quando a gente tem vários radicais livres que são neutralizados por esses compostos fenólicos, isso significa uma função importante no nosso organismo, tá? Então, aqui eu coloquei só os radicais livres que eles captam, e também muitos estudos, eles vêm mostrando uma atividade anti-inflamatória desses compostos fenólicos. Então, né? Bom, então qual que é a composição desses grãos? Como eu falei para vocês, quando a gente tem um grãozinho aqui cru, que é chamado de café verde, a gente tem ali polissacarídeos, açúcares, lipídios, proteínas, aminoácidos, minerais, trigonelina, além de cafeína e compostos fenólicos. Lembrando que esses compostos fenólicos, como eu já falei para vocês, eles estão mais abundantes no grão cru, porque com a torração aquilo ali vai sendo degradado. E aí, gente, muitos estudos, então, então o que eles pensaram? Se o grão cru tem muitos compostos fenólicos e tem a cafeína, vamos ver qual que é o efeito desse café verde na saúde? Então, aqui tem alguns estudos mostrando, né, que o primeiro estudo aí foi feito em 2006, já é mais antigo, mas começa-se, então, a estudar sobre esses grãos crus. Então, esses autores, eles concluíram que o café cru descafeinado, ou seja, eles tiraram a cafeína. Por quê? Porque eles estão querendo avaliar o efeito desses compostos fenólicos. Então, o grão cru descafeinado, ele diminuiu o ganho de peso e gordura visceral em ratos. Então, eles começaram a observar um efeito importante desses compostos fenólicos dos grãos crus. Esse segundo estudo, os autores, eles observaram que o ácido cafeico e o ácido clorogênico reduziram o peso e os níveis de hormônios relacionados à obesidade de camundongos. Então, também um efeito aí dos compostos fenólicos do grão cru relacionado à obesidade, né? Com a proteção ou na redução dos níveis da obesidade desses camundongos. E esse terceiro estudo, né, os autores concluíram que o extrato de café cru descafeinado, mais uma vez sem a cafeína, e o ácido cafeioquímico, que é o ácido clorogênico, reduziu o acúmulo de gordura visceral e resistência à insulina. Então, o que a gente pode resumir disso aqui? Que eles começaram a observar assim, olha, tem se estudado ou estudou-se por muitos anos a cafeína, mas a gente tem outros compostos aqui no café. Tá? Então, vamos estudar desde o café cru
até depois do café torrado, diferentes, né, graus de torração, para a gente ver qual que é o efeito na saúde. Então, quando se começou a estudar isso, né, os resultados desses estudos, aí a gente começou a ver no mercado, né, as cápsulas de café verde, por conta desses compostos fenólicos. Bom, então os estudos do café e os ácidos clorogênicos, a gente tem os polifenóis, que são os compostos fenólicos, extraídos dos grãos crus, também são capazes de inibir a lipoxigenase. E também esses compostos fenólicos, eles têm menor risco de desenvolvimento de desenvolvimento de doenças como diabetes tipo 2. Então, eles começaram a observar que esses compostos fenólicos, eles estão também envolvidos no auxílio da prevenção de algumas doenças crônicas, como diabetes, como esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Aqui, né, mostra, então, isso tudo, né, que eu falei para vocês, está muito relacionado ao potencial antioxidante desses compostos fenólicos. E aí, a pergunta é, muito se consome café com leite, é melhor, é pior? Então, aqui eles mostram que a capacidade antioxidante, tá, quando se coloca leite, ela reduz muito. Então, a adição de leite, né, ele afeta negativamente a capacidade antioxidante, porque a gente vai ter uma interação ali do cálcio com esses compostos fenólicos. Então, todas as vezes que a gente fala de saúde, eu trouxe esse estudo para mostrar para vocês que depende da forma como se é feito o café, o tipo de café, se é misturado com alguma outra substância, um outro alimento, e a gente vai falar daqui a pouco sobre esses tipos de cafés. E aí, as melanoidinas, né, que eu falei para vocês, então as melanoidinas estão presentes nos grãos torrados. E aí, que começou a perceber esses estudos, esses autores? Que o café torrado também tem um potencial antioxidante tão grande quanto o grão cru. E eles começaram a observar que essas melanoidinas, elas têm esse potencial, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando está lá sendo degradado aqueles compostos fenólicos, isso vai sendo incorporado nessas melanoidinas. Então, as melanoidinas também seria uma coisa muito importante, muito boa, muito benéfica para a saúde, quando a gente pensa no consumo do café. Então, a torração, né, ela favorece a formação de quinídeos, né, que são também, né, compostos formados com a torração, então, que também estão relacionados com a redução da apatia, não só relacionada à cafeína, mas também esses compostos formados com a torração. E aqui a gente tem um composto que chama trigonelina, que é presente também nos grãos, e com a torração, essa trigonelina se transforma em niacina, que é a nossa vitamina B3. Então, também seria um fator importante aí, mais um fator importante, né, falando de benefícios do café. Bom, em relação às doenças coronarianas, né, que muito foi dito, então eu trouxe alguns estudos aqui que eles mostram que é o seguinte, que como a cafeína, né, pode ter um efeito sobre a pressão arterial, alguns estudos mostram que esses compostos fenólicos, eles parecem contrariar os efeitos da cafeína. Ou seja, gente, é muito diferente, é muito melhor tomar o café do que ingerir a cafeína sozinha. Porque os compostos fenólicos, eles contrariam os efeitos negativos da cafeína, trazendo, assim, benefícios, se for numa quantidade moderada. Tá, então, esses outros estudos aqui, eles vêm falando o contrário. Eles falam, olha, não é bem assim, né? Dependendo da quantidade, a gente tem um efeito positivo em relação às doenças coronarianas, principalmente pela presença dos compostos fenólicos. Em relação à proteção do fígado, alguns estudos mostram que ele pode ser hepatoprotetor, principalmente por esses compostos fenólicos. Então, vários estudos mostram esse efeito hepatoprotetor, ou seja, proteção
do fígado, tá? Então, proteção contra doenças do fígado, injúrias do fígado. Então, muitos estudos, eles trazem esse efeito benéfico em relação à proteção do fígado. Os rins, né? Alguns estudos, eles mostram que a cafeína, ele pode ter um efeito diurético e, com isso, aumenta, então, a excreção, né, de líquidos e, com isso, diminui a formação de cálculo renal, que seriam as pedras nos rins. Bom, e aí que eu entro na nossa discussão. Vou chamar o Rodrigo de novo para a gente falar sobre isso. Os efeitos do consumo do café, gente, depende da qualidade e da quantidade. É difícil eu responder para vocês que que o efeito é só benéfico ou maléfico. Depende do tipo de café que a gente está ingerindo, depende da quantidade desses compostos. Como eu falei para vocês, até em que momento do dia, né, se é logo após as refeições, se não, para a gente falar de benefícios. Mas, assim, o que a gente tem em consenso é concentração moderada, né, de cafeína traria, sim, um efeito positivo. Então, para isso, agora, a gente vai falar, né? Então, para a gente falar de benefícios, é importante a gente pensar, para quem está nos assistindo, qual que é o café que você bebe? Qual tipo de grão? Qual tipo de método de preparo? É expresso? É coado? Quanto de café por dia? Em qual momento? Em qual horário? Tá? Então, para isso, eu queria que o Rodrigo falasse para a gente um pouquinho desses tipos de cafés que a gente encontra no mercado, o que a gente tem disponível hoje, como consumir um café de melhor qualidade. Então, para começar, Rodrigo, eu queria que você explicasse para a gente as diferenças entre um café extra forte, um café tradicional, superior, gourmet, especial, e até achei na literatura um café extraordinário, apesar de que eu sei que não existe esse conceito, mas para esclarecer para as pessoas. Então, exatamente, como a gente está falando aqui, tanto da parte de sabor como da parte da saúde, essa escala aí que você colocou, ela está, digamos assim, do café menos interessante ao mais interessante, né? Então, se a gente pegar lá em cima o extra forte, como mencionamos anteriormente, é aquela super torra, um café praticamente queimado, que você não vai ter nada ali interessante, nem do ponto de vista de saúde, como de sabor. É só aquele gosto muito forte, né, de borracha queimada, pão queimado. Então, notas indesejáveis para o café, que muito amargo, né, que as pessoas põem muito açúcar para ficar. A gente chama um drink, né, de café com açúcar para poder ficar tragável. Depois seria o tradicional, que já é uma torra um pouco menos escura, uma torra escura, mas não super torrado. Também não vai trazer muitas notas diferentes, não tem notas sensoriais interessantes ainda. O superior já é um café com um pouco menos de defeitos, a torra ainda é escura, mas por ser um café ainda com muitos defeitos, também não vai te trazer muitas novidades aí em termos de sabor. A partir do café gourmet, a gente estaria intermediário aí nessa escala, a gente já começa a ter cafés um pouco mais interessantes, um amargor já muito, muito suave, já daria para você não adoçar esse tipo de café e a partir daí você começar a sentir as notas sensoriais de qualidade do café, o que realmente ele tem a te oferecer. E o próximo nível aí, o café especial, já chegamos aí onde nós queríamos, que são cafés com notas sensoriais já muito agradáveis, você já vai perceber sabores cítricos, sabores florais, achocolatados, terrosos. Você tem toda uma escala da roda de sabores, né, que você pode pegar referências, assim como o vinho, os apreciadores de vinho, eles já trabalham com essas rodas de sabores, então, assim que você experimenta a bebida, você com o palato, com o seu sentido, você já vai perceber essas notas especiais. E o extraordinário é um termo já novo, mas eu tenho ouvido bastante já ultimamente,
são os cafés, o nome já diz, né? Fora de série, né? Comparado aos vinhos também, aquelas super safras de vinhos caríssimos. O café a gente está começando com essa abordagem também de extraordinário. Claro, são cafés mais caros, né? De micro lotes, micro torrefações. É um café que tem um cuidado desde a colheita a todas as fases de beneficiamento. Podem ser cafés pós-fermentados, que passam por vários processos para você extrair notas bem distintas, bem únicas. Você já vai conseguir perceber o terroir de cada grão de café, da onde vem aquele café, de qual região do mundo. Enfim, é todo um mundo novo que se abre em relação aos cafés especiais. E, enfim, falando aqui resumidamente, né? Tá, e é possível encontrar isso? Como é que a pessoa que, eu quero provar esse café, onde que eu consigo um café desse, né? Exatamente. A dificuldade ainda de se encontrar os cafés especiais, principalmente em cidades menores, né, um pouco fora dos grandes centros, mas a gente percebe ultimamente que tem essa nova onda, a terceira onda do café, como é chamada, tem aparecido cafeterias especiais que trabalham com esses produtos de microtorrefações e microlotes, como você tem ainda há pouco. Então, não procure os cafés, se você quer a qualidade, né, dos cafés, não procure no supermercado. Assim como você quer comprar um vinho muito bom, você não vai comprar no supermercado, dificilmente, você vai numa casa especializada em vinho. O café também, a gente vai procurar as casas especializadas em café, as microtorrefações, casas de café especiais, que vão oferecer já uma gama bem interessante de cafés. Ok. Bom, então, essa qualidade não se dá só pelo grão, né? Mas existe todo um processo, igual você falou, por trás disso, uma classificação, né? Muitas vezes, eu não sei se alguém já ouviu falar, mas esses cafés que você disse, né, que tem defeitos, esses defeitos muitas vezes são grãos que já foram fermentados, são grãos pretos, e aí no meio daquilo tudo, por isso que eles têm que torrar muito mais para aquilo ali ficar disfarçado, né? E aí, então, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu vou falar de alguns mitos e verdades. Eu queria que você me ajudasse a responder, tá? Bom, a primeira afirmativa que a gente vai falar se é mito ou se é verdade, café faz mal à saúde. Na verdade, então, isso é um mito. Café não faz mal à saúde. Como tudo na vida, o excesso pode trazer malefícios. E aqui, como o Rodrigo falou para a gente dos tipos, a gente percebe por que um café inferior ele pode trazer algum malefício. A gente pensar que foi um café que está queimado, que tem grãos defeituosos, que estão ali fermentados. Então, nesse caso, quando a gente fala de uma bebida que tem grãos que são de melhor qualidade, ou seja, que teve todo um processo, um cuidado com todas as etapas, então a gente pode garantir que aquilo ali tem esses compostos que eu falei. Porque muitas vezes, o que vai me garantir que aquele café que já está moído, o que tem ali? Né? Será que não tem outras coisas misturadas naquele café? Em uma pesquisa, né, que foi realizada pela Mercado Mineiro, se não me engano, alguns anos atrás, mostrou que cerca de 50% dos cafés comercializados em Minas Gerais estavam adulterados. Então, é aquela questão, como é que a gente vai garantir o que tem ali em uma substância tão escura, que é facilmente adulterada, né, pelas características físicas ali, então isso também pode acontecer. Então, a primeira frase aqui, café faz mal à saúde, é um mito. É claro que a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de cafés, a quantidade de cafeína e a pessoa que a gente está falando. Se é uma pessoa extremamente sensível à cafeína, mas de forma geral isso é um mito. O café não faz mal à saúde, pelo contrário, o café pode trazer benefícios à saúde. Segunda frase, o café causa ou piora gastrite? Bom, muitas vezes, né, essa é uma pergunta que me fazem sempre. E a questão é, se for um café de qualidade inferior, né, que tenha mais cafeína, que foi queimado, ele pode sim agredir um pouco a mucosa do estômago.
E então, quando você façam esse teste em casa, por curiosidade, comecem a desenvolver esse paladar, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ela falou que o café superior ou o café especial é melhor, mas eu gosto do outro. Não tem problema, mas saibam aquilo que vocês aquilo que está à altura de vocês, assim, o que está disponível, o que a gente pode consumir, e não tem problema gostar daquilo que eu disse que é inferior, mas tomem cuidado, às vezes não escolha uma torra muito escura, né? E comece a fazer esses testes, porque, por exemplo, para mim, pessoalmente, um café especial não me causa nenhum desconforto gástrico, mas o café tradicional me causa, tá? Pela quantidade de cafeína, pelos compostos que estão ali formados em excesso. Tá? Então, isso é um mito, mas que dependendo, né, do tipo de café e da pessoa, isso pode ser verdade. Então, depende muito, isso aqui é muito individual. Outra frase, né, que eu escuto muito, café leva pressão arterial. Então, aí a gente já viu que é por causa do excesso de cafeína. E aí, lembrando, né, Rodrigo, o café tradicional, extra forte, ele tem duas espécies, né, misturadas ali, um blend de café conilon e arábica, não é isso? Fala um pouquinho pra gente Não disso. citamos em relação ao tipo de café, né, da espécie que está sendo consumida. Deixa eu pegar aqui de novo, o tradicional, aquele com a torre escura, que você só consegue comprar ele já moído, né? Inclusive, é um dos motivos, né? Você não, esse tipo de café tradicional, extra forte, você não consegue comprar ele em grãos. Porque, primeiro que você vai ver a quantidade de defeitos que eles têm, né? Enfim, voltando à pergunta. O café conilon e o arábica em relação até à concentração de cafeína, né? Essas Sim, diferenças que a gente tem. exatamente. O tradicional, o extra forte, eles não são cafés 100% arábica. Você pode procurar nas embalagens, você não vai achar essa informação. A partir do café superior, principalmente gourmet, você já vai achar essa informação. Vai estar escrito 100% arábica. Porque o Conilon é uma outra espécie de café que tem mais cafeína em relação ao arábica e ele tem menos complexidade de sabores. Então, isso contribui também para esses cafés inferiores eles não terem tanta complexidade. Por utilizar o Conilon ao invés do arábica ou uma mistura dos dois e passa a ter mais cafeína devido ao uso predominante do Conilon. Ok, então muitas vezes esses cafés que são blends, eles têm mais cafeína por causa dessa espécie, né, que é feita. Então, a cafeína também pode causar esse desconforto gástrico. Outra pergunta, café coado é melhor para pessoas com doenças cardiovasculares? Aí, lembra que eu falei para vocês do cafeol e do cafestol? Quando a gente coa o café, ele fica retido no filtro essas substâncias que podem levar a elevação de LDL, que é o colesterol ruim. Então, nesse caso, sim, seria uma opção assim, eu estou consumindo 5 xícaras de café expresso, minha LDL está alta. Então, é melhor, nesse caso, você às vezes substituir por um outro tipo de café. E aí, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho de tipos de preparo, que eu falei de café coado, eu falei de café expresso. Então, só para contextualizar, o que seriam, né, esses tipos de cafés? Nós temos muitas opções, né, hoje em dia. Inclusive, aparecem de vez em quando novos métodos de preparo, mas a gente consegue dividir em grandes grupos, né? O café expresso seria aquele café que você já comentou, que vem da máquina, vem da pressão da máquina, filtro de metal, não retém muitos compostos, né? Não retém gorduras. Você já falou um pouco, são cafés que vão ter maior concentração de cafeína, cafés mais concentrados, os sabores muito concentrados também. Você tem menos complexidade, mas você ganha em intensidade da bebida. O segundo grande grupo são os cafés
coados, digamos assim, com filtros de papel, que você vai ter desde do chamado coador Melita, né? Tão tradicional aqui no Brasil, um dos mais usados. Eu tenho aqui um parecido que é de porcelana, não sei se dá para vocês verem, que são cafés de gotejamento. Esse aqui, no caso, tem 2 furos. Utiliza filtro de papel. Você vai ter um resultado, uma bebida mais limpa, maior complexidade de sabores, menos óleos, né? Os óleos ficam retidos no filtro de papel. Então, quando você começa a utilizar cafés especiais, o tipo de filtragem, o tipo de método vai fazer muita diferença no resultado da bebida. O mesmo grão, com diferentes métodos de preparo, você vai conseguir resultados diferentes de cafés, de bebidas de café, e você vai poder comparar para cada grão qual método você vai extrair o melhor, né? E aí já entra até a parte sensorial, o gosto pessoal de cada um. Nós temos também a prensa francesa, é um método também já bem popular aqui no Brasil. Você tem fácil acesso, você encontra nas principais lojas de utensílios domésticos. É um método de infusão, que você vai deixar a água em contato com o café direto durante cerca de 4 minutos. Depois você vai filtrar por esse filtro de metal. A gente costuma usar uma amostra mais grossa, né, para ter maior superfície de contato e extrair um café com mais complexidade. A grande questão desse método, em relação à saúde, é o tempo, né, de infusão. Se você passar muito dos 4 minutos, já vai ter um excesso de extração da cafeína, o que já não vai ser interessante. Então, o grande cuidado é mais o tempo de infusão. Mas é um método que é muito utilizado e muito interessante. E um outro método que eu trouxe também, bem popular no Brasil, também é italiana, né? A famosa... Essa é a moquinha, né? Eu confundi. A outra é a prensa francesa, essa aqui é a moquinha. Que também não tem filtro de papel, ela trabalha no sentido contra a gravidade da caldeira de água, que é aquecida na boca do fogão, passa por um filtro de metal, vou mostrar aqui para vocês, passa pelo filtro de metal e esse café ebule no recipiente superior, né? Que já é o próprio recipiente para servir. Então, cada método de preparo, você vai ter resultados bem diferentes de bebida. Então, temos hoje em dia muitas opções em relação a isso. Tá, ok, Rodrigo. E você tem esse curso para quem às vezes quer trabalhar com café, né? Conhecer um pouco mais. Então, é só mesmo para a gente contextualizar aqui dentro de saúde, ok? Claro, foi só aqui Obrigada. uma pequena amostra. Nós podemos falar aí de uma dezena, até mais, de métodos de preparo. Cada um vai ter suas particularidades. A gente pode comparar, como eu disse antes, né, o mesmo grão em vários métodos, vão trazer bebidas totalmente diferentes. Realmente, só provando que a gente vai ter essa noção. Então, realmente, seria um curso já à parte só, dedicado a métodos de preparo, que é bem interessante para quem tem curiosidade, vontade de mergulhar melhor, né, de cabeça nesse mundo de cafés especiais de preferência, né, que nós somos apaixonados. Então, é um curso aí que em breve vamos estar disponibilizando também. Ok, então finalizando aqui, né, gente? A gente está falando de café e saúde. O importante é a gente ter o cuidado com o que a gente está tomando, né? Experimentar novos sabores. A quantidade é muito importante, a qualidade é muito importante, mas o café ele pode ser um aliado para a saúde, sim, né? Muitos estudos mostram esse efeito benéfico. Então eu deixo aqui, né, para vocês aproveitarem o café de vocês, para que isso sirva como uma experiência diária, né? Para mim, é muito mais do que simplesmente tomar ali compostos que eu sei que está fazendo bem à saúde. Hoje a gente tem a nutrição
com uma visão muito mais ampla em relação à alimentação. Então, eu vejo que às vezes tem pessoas que gostam muito de café e se privam, porque eu acho que faz mal. E essa questão de fazer bem e fazer mal, a gente tem que entender também que a alimentação, e nesse caso o café, ele mexe muito com as nossas emoções, né? Então, às vezes o café é algo que vem de família, é aquele hábito que nós temos de tomar o café com as pessoas que a gente gosta, de marcar um lanche, né, lembrar do café, do cheiro do café da mãe, da avó. Então, é muito mais do que esses compostos que eu estou ingerindo, é uma questão cultural. Então, a gente precisa entender que isso também é saúde, né? Claro que eu não estou falando para a gente consumir em excesso, mas, né, se faz parte da vida de vocês, como faz da minha vida, façam consumo de café e, de preferência, para quem gosta do café adoçado, vão diminuindo as quantidades de açúcar ao invés de substituir pelo adoçante. Por quê? Porque dessa maneira vocês vão criando o hábito de sentir o gosto do café, porque tem gente que gosta do açúcar. Então, é por isso também que eu apresento aqui novos cafés, novos tipos de cafés, para vocês começarem a sentir as notas sensoriais dos cafés. E a gente consegue isso com café superior, com café especial. Então, façam esse teste, essas experiências em relação ao café, para vocês também verem aquilo que mais agrada o paladar. Tá? Então, a minha sugestão é fazer o consumo do café moderadamente, de preferência um café de qualidade, que a gente sabe a procedência, que aqueles são grãos que não tem nada misturado. E quem faz o consumo com açúcar, tente diminuir, vão diminuindo as concentrações ao invés de substituir pelo adoçante. Porque quando a gente substitui pelo adoçante, a gente não muda a percepção do doce, né? Então, esse que é o meu conselho. E o café pode ser um aliado, sim, e bom cafezinho para todo mundo. Obrigada pela presença aí no curso. E a gente se vê em outros cursos. Até mais.